Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros. Um bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Durante este mês estamos falando sobre o contrato de parceria rural e hoje falaremos sobre alguns elementos essenciais que devem constar dos contratos de parceria. O primeiro desses elementos é a forma escrita. Apesar da legislação agrária autorizar a contratação por meio de contrato verbal, sugerimos a forma escrita, porque há maior dificuldade de se provar as cláusulas de contratos verbais quando ocorrer alguma discussão no judiciário. A questão do risco é um elemento central caracterizador do contrato. Lembrando que a cláusula que estabelece preço fixo é típica do contrato de arrendamento. Portanto, a previsão desse tipo de cláusula no contrato de parceria poderá acarretar a nulidade da cláusula. O objeto bem definido com a destinação. Por exemplo, contrato de parceria rural para fins de exploração de atividade agrícola de cultivo de grãos, soja, milho, feijão ou exploração pecuária. Descrição do imóvel. Com todos os dados constantes da matrícula junto ao cartório de registro de imóveis, informando o número da inscrição do imóvel junto ao cadastro rural do INCRA e todos os demais detalhes que permitam individualizar o imóvel. A previsão obedecendo os prazos mínimos de 3, 5 ou 7 anos, a depender da atividade a ser explorada. A fixação da cota parte e a forma da partilha, na qual se fixem as respectivas porcentagens de cada uma das partes de forma clara e precisa. Lembrando, não façam em dinheiro. A descrição de benfeitorias. É importante que os contratantes também descrevam detalhadamente as benfeitorias e facilidades que possam vir a integrar a cessão, pois isso irá se refletir diretamente nas cotas de participação de cada um dos parceiros. A não observância dos detalhes pode dar margens para questionamentos judiciais. Um item sugestivo é a nomeação de um fiscal do contrato, que é a possibilidade de nomeação de um profissional pelos contratantes para examinar a prestação de contas da parceria, verificar as despesas com a produção, bem como fiscalizar a colheita dos frutos. Importante que todas essas questões sejam discriminadas no corpo do contrato para se evitar discussões desnecessárias. Quanto mais detalhado for o instrumento de contrato, mais segurança proporcionará aos contratantes. Portanto, ao celebrarem um contrato de parceria rural, estejam assessorados e acompanhados pelo seu advogado de confiança, que possa lhe proporcionar um contrato sólido e justo. E essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês. O meu entrevistado de hoje será Túlio Porto Gonçalo, que é engenheiro agrônomo, gerente de pesquisa do GAPS, e vamos falar com ele diretamente do local onde irá acontecer o 12º Workshop GAPS, que começa hoje. Túlio, é um prazer ter você aqui nessa correria. Muito obrigado por parar um tempinho e trazer informações aí para a nossa audiência. Oi, Divino, eu que agradeço, cara. Estamos aqui nos preparativos do nosso evento, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade por estar aqui com você hoje. Ô Túlio, o evento começa hoje a partir de que horas? A partir das 6h30, 6h30 começa o evento. A partir das 6 a gente já vai já iniciar as inscrições, vai ter um coquetel aqui antes do evento, né? Antes de começar as palestras. Então, antes do evento vai ter um coquetel aqui para iniciar a interação, que eu acho que é parte vital dos eventos presenciais, né? A interação entre as pessoas, o network. A gente vai tentar promover bastante isso aqui durante o evento. 2 anos sem evento presencial, qual que é a expectativa agora? Divino, na verdade, todas as entradas já foram vendidas, né? Graças a Deus, pelo menos as presenciais foram vendidas. Ainda é possível os ingressos online, né? Para participação online, tanto aqui
quanto online. Então, assim, graças a Deus, eu acho que a gente ficou aí sem 2 anos de evento, e as pessoas estão querendo, né? Estão querendo esse relacionamento, estão querendo conhecer novas pessoas, novas experiências, aquilo de ver o palestrante, poder conversar com ele depois da apresentação. Eu acho que isso aí está sendo presente em todos os eventos, e graças a Deus o nosso não foi diferente. Graças a Deus foi um sucesso. Vendemos bem antes de fechar aí as inscrições. São quantos participantes aí presencialmente? A gente tinha planejado 750, mas a gente ainda abriu aqui mais 100 vagas, já completaram mesmo as 850. Então, 850 presenciais. Agora, online já está quase 400. Cara, o evento, ele traz um time de palestrantes de altíssimo nível. E o interessante é que vocês não pegaram pessoas somente da área do agronegócio, não apenas pessoas técnicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, Divina, exatamente, esse é o ponto-chave. Eu acho que a gente tem sim, né, que abordar a parte técnica. Eu acho que esse é o legado do GAPS, eu acho que esse é o intuito do GAPS. Porém, a parte motivacional, a parte de cenário político, então a gente vai ter o Augusto Nunes, que é um cara que aí está muito por dentro das discussões do meio político, para nos dar um cenário há 5 semanas da nossa eleição, né? Então ele vai trazer aqui o cenário que ele tem vivenciado aí no meio político. A gente vai ter algumas apresentações da base, trazendo aqui um pouco do que o produtor, como o produtor está se comportando em meio às discussões de sustentabilidade e de a performance do produtor no campo, né, que tem sido gloriosa de maneira geral. Teremos também uma palestra com o professor Pedro Lins, da Dom Cabral, falando um pouco de legado. Essas as não técnicas, né? Falando um pouco de legado, como a gente pensar no legado que a gente vai deixar para as próximas gerações. No próximo dia, aí sim, no dia 1º, aí começam as reuniões técnicas, aí bem focado na parte técnica. Então, eu vou palestrar um pouquinho das principais técnicas que a gente tem encontrado nos últimos 6 anos de pesquisa aí, que trazem rentabilidade ao agricultor. Estratégias para redução de glifosato. Glifosato foi um herbicida que aumentou, às vezes, 5 vezes o custo dele nos últimos anos. Então, o que eu posso fazer para reduzir a utilização desse herbicida de forma sustentável, de forma segura e sem afetar ali a minha produtividade? O Juliano, daqui nosso pesquisador, vai trazer esse tema. Teremos novidades no manejo de doenças da soja, trazidas pelo Estevão, nosso pesquisador de fitopatologia. Ele vai abordar bastante como ter um sucesso nesse manejo para soja e milho. E Divino, lá no Mato Grosso está acontecendo, está tendo um impacto muito grande em produtividade, principalmente na região da 163, que são as anomalias das vagens e o quebramento das hastes. Então a gente está trazendo o Fábio, que está bem no olho do furacão. Ele é o coordenador da Fundação Rio Verde, o gerente de pesquisa lá, que teve acesso da área de fertilidade, da área de fitopatologia, de todos os cenários dessa doença, e a gente quer antecipar isso, caso isso venha acontecer na nossa região. O Fábio vai compartilhar um pouco os resultados da região dele conosco, lá do Mato Grosso, conosco, né? Teremos também o Bruno Dupin, uma palestra muito disruptiva, sabe, Divino? Ele fala um pouco das inovações do futuro, como o futuro pode mudar como a gente faz o agro, né? Então ele vai trazer todos os impactos do ponto de vista de futuro que podem impactar nesse nosso cenário. E à tarde a gente vai ter, né, após o almoço, a gente vai ter um painel de posters. Então a UniRV está com a gente, a Unibras, o IF, apresentando resultados através de, a gente chama aí de mini resumos, né, que é um mini artigo. E também os nossos estagiários do GAPS. Todos eles vão estar aqui num painel mostrando mais de 45 experimentos, resultados de campo para as pessoas que estarão aqui dentro. Além disso, a parte da tarde será marcada pelas palestras de fertilidade. Então teremos o Leandro Barcelos, que é focado em áreas arenosas, lá da Bahia. O Rafael Nunes, pesquisador da Embrapa, que é um baita cara, um especialista da área, está muito antenado nas inovações. E o Leonardo, que é aqui nosso pesquisador de fertilidade, que vai trazer também muita coisa nova, muita coisa interessante. E para finalizar, o professor Alaerson, que traz ali como manejar um perfil biológico do solo, falando sempre de como melhorar a biologia do solo. E a última palestra, Divino, com o Geraldo Rufino,
que é um cara que tem uma história sensacional. Eu não sei se você o conhece, mas ele vai dar uma aula aqui de perseverança, de busca, de empreendedorismo, de como se levantar após as quedas, né? E ele é uma palestra para a gente fechar com chave de ouro. E depois um happy hour, porque ninguém é de ferro, né, Divino? Para a gente confraternizar, gerar bem esse network, promover a interação entre as pessoas e que é o gostoso do evento presencial, né? Eu acho que vocês foram muito felizes em começar o evento trazendo no primeiro dia aí o Augusto Nunes, que realmente está muito antenado com essas questões da política, principalmente no momento em que o agronegócio ele não sai da boca dos políticos, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Deixa eu fazer um intervalo e a gente vai voltar justamente para falar um pouco a respeito dessas questões. É rapidinho, nós já voltamos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Eu estou conversando com o Túlio Porto Gonçalo, engenheiro agrônomo, gerente de pesquisa do GAPS. Hoje começa o 12º Workshop GAPS. Gente, que evento sensacional! Ele já trouxe aqui no primeiro bloco que teve que aumentar a quantidade de pessoas no evento, porque a procura foi muito grande. E você que está nos ouvindo agora, que ainda quiser, tem a opção de fazer a sua inscrição, mas não para o evento presencial. Esse já não dá mais, já foi. Quem não fez antes vai ficar na vontade do próximo ano. Falando desse negócio de vontade, eu gostaria que a gente desse alguns spoilers aqui, aproveitando, Túlio. Primeiro falando um pouco o que é a base, né? Você falou que no início haverá essa introdução dizendo o que é a base e tal. Até na entrevista passada aqui, o Charles Peters falou um pouquinho da base. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dela para nós. Legal, Divino. A base é uma iniciativa de produtores. Eu acho que o produtor, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando veio para o Cerrado, ele tinha tanta coisa na fazenda e tanta falta de estrutura que ele não conseguia se preocupar tanto com a imagem dele, né? Do que era gerado de imagem do produtor. E foi assim por muitos anos, né? Porque era tanta dificuldade que os produtores enfrentavam que não sobrava tempo para isso. Hoje, a gente tem um cenário do agro no Brasil de preservação, de manejo do ambiente, né? Hoje os produtores são os maiores bombeiros que existem no Cerrado. Todo produtor tem uma estrutura para segurar fogo na sua região, porque o fogo ele dizima a produtividade do produtor para a próxima safra, e é um caos, né, você ter isso na fazenda. Hoje os produtores eles deixam 20% da sua área, né, 20% aqui no bioma amazônico, 80%, em alguns outros biomas 50% da sua área, e ele é obrigado a preservar isso, as nascentes, a área nativa, os 20% de APPs. E o produtor, ele como se deixasse um quarto da casa para o meio ambiente. E isso é pouco falado, isso é pouco levado. Então a iniciativa da base, que é uma iniciativa de produtores, onde está o André Schwenn, o Enio Fernandes, Charles Peters, a Flávia Montanza, alguns outros produtores de outras regiões, é levar esse conhecimento, levar essa voz, levar essa discussão do ponto de vista que os produtores são os mocinhos da história, né? E ter uma frente aí para que possa sempre levar os temas para a sociedade nas cidades, né? Para que essas mensagens cheguem de forma como são na realidade, né? Eu acho que esse é o grande intuito da base. Só deixando bem claro que agricultor não é fascista, né? De maneira nenhuma, muito pelo contrário, né? A gente viu vários exemplos aí de produtores respondendo a essa retórica, né? Que de forma maravilhosa, que responderam, entregaram. A gente viu nas redes sociais aí o quão o produtor tem feito pelo nosso agro e pelo nosso social, o ambiental. Falando nos spoilers, quais são os principais desafios do agronegócio hoje? Divino, eu acho que o nosso cenário no país está se intensificando, né? As áreas de soja, por exemplo, no passado aumentou 7 milhões de hectares. O Brasil cresceu quase um Uruguai, um Paraguai em 2 anos, né? Em área de soja. Isso, consequentemente, em área de milho. E aí, lógico que os desafios, eles se intensificam, né? Hoje a gente tem o desafio no milho, que eu acho que o pior cenário que a gente tem hoje é a cigarrinha no milho, né?
os enfesamentos. Hoje está uma coisa assim que a gente tem que se juntar, os produtores, as instituições de produtores têm que se juntar para estudar um manejo, para estudar uma saída em conjunto. Não vai ser uma instituição, não vai ser o GAPS, não vai ser o sindicato, não vai ser a Comigo, vai ser uma união dessas instituições que vai trazer benefícios claros para o cenário de enfesamentos. Então, a gente precisa se juntar. Esse eu acho que é o principal desafio. Os insumos também. Como fornecer um crescimento sustentável num país que cresce 7 bilhões a cada 2 anos, que cresce 3 milhões e meio a cada 2 anos. Como fornecer insumos de forma sustentável? Porque insumos às vezes tem, mas o custo deles estão muito altos. E a gente tem um desafio de rentabilidade enorme, porque os custos estão altos, a precificação das commodities não estão tão animadoras, vamos dizer assim. A gente vai passar por 2 anos aí difíceis. E aí a técnica é fundamental para que você consiga ser eficiente. O que é ser eficiente? É usar o que precisa, usar de forma que nos próximos anos eu tenha benefícios e não deixe um solo pior do que eu deixei agora. Então isso exige muita técnica, é isso que a gente vai tentar abordar aqui, né? O manejo de alta eficiência para esses anos próximos que serão difíceis, né? A princípio. Vocês vão apresentar muitos resultados de pesquisa. A pesquisa, de certa forma, ela tem conseguido trazer essa visão de longo prazo para o produtor, no sentido de substituir produtos, de fazer uma agricultura talvez até mais sustentável e utilizando menos recursos, mas sem cair a produção? Com certeza, Divino. Assim, a grande dificuldade da pesquisa é porque às vezes ela é lenta. Sendo bem sincero e sendo um cara que vive disso, né? O produtor, ele é muito rápido, ele vê uma coisa, já bota na fazenda, já começa a experimentar, já tira os resultados empíricos, que depois são transformados em resultados científicos, né? Acho que o empirismo, ele é a primeira fase da pesquisa. Fiz aqui, vi dessa forma, só que eu não tenho repetição e tal, eu tenho que provar. Aí a pesquisa pega. Então, por isso, a chave da pesquisa do GAPS é isso. Os produtores trazendo esses insights, esse empirismo, e a gente transformando esse empirismo em testes para que a gente ou valide ou melhore ainda mais aquele empirismo visto na fazenda. O grande desafio da pesquisa, o nosso desafio, é o que vai ser demandado daqui a 5 anos? O que daqui a 5, 10 anos vai ser a resposta que a gente precisa naquele momento para que a gente comece agora os testes? Vou dar um exemplo. Fosfatos naturais reativos. O Djalma Martião foi um cara que testou isso há 20 anos da Embrapa. Há 20 anos ele faz. Hoje, o cenário de o que aconteceu? O MAP está muito caro, essas fontes viraram fontes viáveis do ponto de vista de extração, comercialização, e aí precisava-se de informação para saber, poxa, será que toda fonte é igual? Será que tem uma melhor que a outra? Será que funciona mesmo? Será que tem um coeficiente em relação ao MAP? E aí o Djalma já tinha esses dados, lógico que a gente precisou fazer trabalhos complementares, e aí o Rafael Nunes foi um cara que nos ajudou muito nisso, mas a gente já tem resultados de 5 anos em áreas de abertura, em áreas já consolidadas, e a gente vai trazer isso nesse evento, mostrando aí que o produtor que tem soluções, às vezes, do ponto de vista economicamente viáveis e interessantes, né? É só um exemplo, mas existem outros. Ô Túlio, o que eu fiz aqui foi puxar um pouquinho da sua língua, trazendo algumas coisas que vai ter nesse workshop, só para instigar a vontade das pessoas em se inscreverem e participarem. Até porque quem não participar vai perder. Eu, felizmente, já estou inscrito, vou estar lá presencialmente, espero ter a oportunidade de conversar com Augusto Nunes, com o Rufino, com você e com outros palestrantes, para a gente trazer isso aqui para o programa, porque infelizmente nem todo mundo vai poder participar. Cara, sucesso! Quem ainda quiser fazer a inscrição, como é que faz, onde é que entra, conta aí pra gente. Divino, no nosso site, gapcna.agr.br, vou repetir, gapcna.agr.br, é só entrar lá no site e fazer a inscrição. Repito, as presenciais infelizmente já acabaram, mas as online não são limitadas, então quem tiver aí, assim, o bom do online é o conforto de casa, você consegue interagir também através das perguntas e vai conseguir ali ter todo o acesso a todas as apresentações, assim como presencial. O evento vai ser realizado onde?
na nossa querida UniRV, né? Uma instituição que a gente tem muito orgulho. Que é parceira, né? Nossa, o Baré, fica aqui meu agradecer ao Barela, ao Carlinhos, ao professor Carlos César, a todos os professores da agronomia. É uma instituição que tem sido... Nós temos tantos projetos juntos aqui, tem sido uma mãe para o GAPS, eu acho que tem funcionado aí com uma enorme, né, parceria. Outras instituições também, assim como o IF, um grande parceiro, a própria Embrapa, comigo. Então, todas aí são instituições de pesquisa que trabalham em conjunto aqui em Rio Verde. Túlio, falar com você é sempre uma grande alegria, um prazer enorme. Muito obrigado e muito sucesso aí. Eu que agradeço, meu amigo. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Eu acompanho sempre. Você é minha referência aqui em Rio Verde quando a gente fala de comunicação do agro, né? Sem sombra de dúvidas. Obrigado por tudo, mais por essa oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Hoje à noite eu vou te dar esse abraço pessoalmente aí. Valeu, meu amigo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.